Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser diferente. Como assim, amadinha? Vai ser uma aula exclusiva para o SAEB. Aí você faz a pergunta, amada, o que é SAEB, né? É o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Exatamente. Então, vocês que estão na terceira série do ensino médio farão uma avaliação nas disciplinas, né? Nos componentes curriculares, língua portuguesa e matemática. Como vocês já sabem, eu sou a professora Márcia, professora de quê? De língua portuguesa. Então, nós vamos trabalhar algumas questões, né, do SAEB, tá certo? Trabalharei hoje os descritores 15 e 5, certinho? Então, de olho aqui na tela, no cenário lindo, maravilhoso da questão. Ó, projeto SAEB, nossa meta é você. Exatamente, o nosso foco, amadinho, são vocês, tá certo? Vocês que estão agora finalizando essa etapa do ensino médio, aqui o tão chamado terceirão. Então, para representar a turma, né, da mediação tecnológica, eu trouxe aqui essa turminha aqui, ó. É da escola Pedro Vieira de Melo, extensão Jaru, CRED Jaru Tarilândia, né, da professora Valciele. Então, eu peço a vocês, né, que essa aplicação acontecerá no dia 23 de outubro até 10 de novembro. Amadinhos, participem do SAEB, dessa avaliação, para saber essa questão do nível, como é que está a questão das habilidades de vocês, a competência, tá? Para responder a esta avaliação, tá certo? Porque você já sabe, a meta da mediação tecnológica é você, cada um de vocês, beleza? Então vamos aqui, o que é, amada? Essa questão de descritor, né? Ah, descritor 15, essa daqui, esse descritor vai estabelecer, preste atenção, ó, relações lógico-discursivas presentes no texto marcado por conjuntos, advérbios e preposição, tá? Toda a classe gramatical estudada. Então, quando fala fazer essa relação lógico-discursiva é isso, tá bom? Para ver se você tem essa habilidade, tá certo? Então, aqui temos o texto Fábulas de Esopo. Você, quando tem esse tipo de texto, você vai ler com calma, amadinho. Muita calma, concentrado para fazer essa avaliação, tá certo? Não adianta ter pressa, não, porque vocês tiveram um tempo, né? 9 anos na sala de aula. Vamos supor, de 9 a 10 anos, né? Por aí estudando, né? Contando com o ensino médio. Aí você, amadinho, lá estudou classe gramatical, né? Sujeito, substantivo, adjetivo, advérbio, tudo aquilo. E agora você vai fazer essa relação no texto, tá certo? Então vamos lá. O burro selvagem e o burro doméstico. Um burro selvagem, como visse um burro doméstico, tomando sol, aproximou-se e felicitou por sua constituição física e pelo proveito que tirara da forragem. Mas depois, ao vê-lo carregando um fardo, tendo atrás o asneiro, que lhe batia com o cacete, disse: Ah, não mais te felicito, pois vejo que tens coisas em abundância, mas não sem grandes males. Assim, não é invejável o ganho acompanhado de perigos e sofrimento. Então, já você fez a leitura aqui
desse gênero textual. Agora você vai lá para o enunciado. Então, nessa questão, o que vai ser analisado, amadinho? A sua habilidade de estabelecer relações, tá certo? Vamos lá para o item. Temos aqui o seguinte, nesse texto, no trecho, olha bem o que está grifado. Mas depois, ao vê-lo carregando um fardo, presta atenção. Está grifada a palavra depois. Agora que vem, ó. O advérbio destacado estabelece com um período anterior uma relação de. Aí eu tenho 5 alternativas. A, afirmação. B, causa. C, companhia. D, lugar ou tempo. Então, que relação que faz com o quê? Qual é a relação que faz quando eu falo depois? Qual é a ideia? Qual é a circunstância que dá? Que ideia é essa? Qual é o sentido? Ai, professora, eu não estou conseguindo. Quer voltar ao texto? Mas o trecho está aqui, amadinho, somente nesse trecho, ó. Mas depois, ao vê-lo carregando, ó, mas depois, eu falo depois. Essa palavrinha, afirmação, causa, companhia, lugar ou tempo. Muito fácil, né? Quando eu falo depois, eu falo contigo. Isso está relacionado a quê? A tempo. Beleza? Então, a alternativa aqui é a letra. Deixa eu ver se eu coloquei. Deixa eu voltar aqui, amadinho. Que eu esqueci de colocar a canetinha. Mas a letra aqui é a letra E, tá? Tá fazendo relação de tempo. Vamos ver? Agora sim, tá bom? Alternativa e tempo. Ah, você vai sair agora? Quando eu falar agora, é tempo. Não, só depois. Também, ó, viu só? Sentido de tempo. Vamos ver mais outro texto. Aqui, olha só. Cofrinho a origem. Então, sempre vai dizer assim, leia o texto abaixo. Então, você vai prestar atenção no texto. Olha o título, cofrinho a origem. A sensação que temos é que o mundo todo combinou de adotar a figura do porquinho como cofre de moedas. Não foi assim, nem seria possível mar do Brasil ao Japão. Esta forma é utilizada. O porquinho virou moda a partir do século XVII. E tudo começou na Idade Média, onde recipientes e utensílios para todos os fins eram produzidos de pig, uma argila vermelha escura, já que objetos feitos de metal eram coisa muito rara. Os potes, em geral, eram chamados de pigs. E as pessoas passaram a guardar joias e moedas neles. Foi fator determinante a semelhança com a palavra pig, que em inglês significa porco. Com o tempo, os materiais para a confecção dos cofrinhos se multiplicaram, mas para guardar moedas sempre eram fabricados na forma de porquinhos. Então aqui esse texto é de Douglas Marvel, né? Curiosidades culturais chocantes. Beleza? Vamos lá para o comando. Nesse texto, a expressão para guardar moedas, tá entre aspas aí, ó. Expressa uma ideia de. Que ideia que dá? Letra A, de causa. B, explicação. C, finalidade. D,
modo e proporção. Analise aí, amado, qual é a relação de sentido? Que ideia que traz? E você percebe que aqui já não está grifado nada, só está destacada a parte. Aí você vai ler essa expressão para ver que ideia, qual o sentido que traz. Está explicando? É uma finalidade? É uma causa? É um modo? Ó, para guardar moedas. Para guardar moedas. Expressa qual ideia? A, B, C, D ou E, amadinho. Nós temos aqui, ó, gabarito, letra C. Ó. Qual é a finalidade? Guardar, ó, para um fim. Que fim é esse? Guardar moedas. Não é causa, não está explicando, não é um modo e nem é uma proporção, beleza? Mas sim finalidade. Mais outra aqui também, fazendo uso, né? Esses dois a gente trabalhou aqui, ó, a questão do texto, né? Da narrativa, né? Agora, vamos lá para outro gênero textual, mas tirinha. Usa bastante nas provas do SAEB esse tipo de gênero, tá bom? Ele pode pegar fragmento de romance, pode pegar texto científico, tá certo? Ó, então, vários gêneros podem ser usados na prova. Então, aqui você já sabe que aqui é o gênero tirinha. Então, vamos lá. E para você interpretar, há uma necessidade de você analisar o todo. Você verifica a linguagem aqui, tanto verbal quanto não verbal, tá certo? Então, observe bem o espaço de cada quadrinho, as imagens, as falas, beleza? Então, vamos lá. No primeiro quadrinho, eu tenho o seguinte: não adianta, com o passar dos anos, aí de repente, ou vamos ficando quadrado, ou vamos ficando redondo. Presta atenção aqui. No primeiro quadrinho, o que nós temos aqui, amadinhos? Nós temos o quê? Ó, de forma, vamos colocar aqui, ó, olha só. Este é o foco. Não adianta, com o passar dos anos, aqui mostra um ser magro. Presta atenção. Aí na segunda fala, ou vamos ficando quadrado. Olha aqui, ó. Olha o foco. Ou vamos ficando redondo. Ó, ou, né? Vamos aqui no enunciado da questão. No trecho, ó, ou vamos ficando quadrados, ou vamos ficando redondo. Ó, as palavras destacadas estabelecem uma relação de esse ou. Você já sabe que esse ou é um conectivo, é um elemento coesivo, tá certo? Já sabe que é uma conjunção, beleza? Ah, mas qual que relação? Qual é a ideia? Qual é o sentido? É de soma, adição, alternância, né? Te dá alternativa, opção de escolha, tá concluindo, tá explicando ou é uma oposição? Que ideia? Muito bem, amadinho. Então, assim, ó, ou vamos ficando quadrado, ou vamos ficando redondo. Então, tem alternativa. Ou fica quadrado, ou fica redondo. Então, é uma ideia de alternância, que é alternativa. Beleza? Muito bem. Saindo agora do descritor 15, vamos analisar agora o descritor
5. O que é o descritor 5, né? É para saber se você tem habilidade de interpretar texto com auxílio de material gráfico, né? Diverso. Que material gráfico é esse? Pode ser quadrinhos, pode ser propaganda, pode ser dados, né? Infográfico, foto e outros mais. Então, aqui nós temos aqui uma charge. Observa bem. E esse texto, amado, ó, é não verbal. Por quê, amados? Porque só tem imagem. Então, você vai analisar com calma. O que esse rapaz está fazendo? O que você está vendo aí? Observa bem. Esse aqui já é o texto. Agora, vamos ao comando da questão. Esse texto demonstra uma crítica, porque você já sabe que charge, cartoon, né, sempre vai fazer uma crítica social. E vai, pode ser de ironia, pode ser irônico, pode ser de humor, mas sempre vai fazer uma crítica. Então, nós temos aqui a desvalorização da moeda, B, a distribuição de renda no país, C, a poluição do meio ambiente, D, ao desenvolvimento econômico e ao lucro da exploração ambiental. Então, você já tem aqui os itens, né, as opções para você escolher, vai ser só apenas umas. Então, relacionada àquela charge, demonstra que crítica. Volto lá para você observar. Olha só. O que está acontecendo? Ele está cortando o quê? A madeira, né? Está tendo desmatamento. Por que eu sei que está tendo desmatamento, né? Aqui, ó, porque ele já cortou várias árvores aqui, já foram tiradas. Presta atenção, ó. Só o toco, né? E o que nós temos aqui, amadinho? E o tronco, né, o caule, dá formando o quê? Moedas. Opa! Vamos lá, então. O que está acontecendo? Quer dizer, está visando o quê? Ao lucro da exploração ambiental. Então, gabarito o quê? Letra E, né? Por que é o lucro? Quantas árvores foram cortadas, né? E ali vai te render o quê? Lucro. Por que eu falo que é o lucro? Porque está cortando o caule em forma de moeda, que lá está o cifrãozinho. Beleza? Explorando o meio ambiente. Vamos agora mais outra tirinha que também vai fazer uma crítica. Nós temos aqui o seguinte, ó. Outra charge. E aqui os peixinhos, eles estão no rio, no lago, e esse rio está bastante poluído, né? Por que eu sei que está poluído? Porque tem vários, né? As pessoas depositaram lixo lá, que eu vejo pneu, eu vejo uma garrafa PET, ó, e lá em cima, sei que próximo tem uma cidade, olha só. Então, vamos lá. O que diz aí? Não vejo luz no fim do túnel. Presta atenção. Olha aqui. E aqui é um texto híbrido, porque tem a linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo. De acordo com esse texto, conclui-se que A água impede a visão no túnel. D, a poluição continuará prejudicando os peixes. C, o cano possui grande extensão. D, os moradores da cidade vivem em áreas de risco. E os peixes ficarão cegos devido à poluição. Então, qual é a conclusão que a gente pode tirar depois da leitura dessa charge? A, B, C, D ou E, amadinho? Nós temos aqui o gabarito letra B. Por quê, né? A poluição continuará prejudicando o quê? Os
peixes. Por que eu falo isso? Porque não vejo luz no fim do túnel. Belezinha? Então, aqui a gente terminou as nossas questões. E agora aqui, para finalizar, a pergunta: o que é SAEB? É a sigla utilizada para designar o Sistema de Avaliação da Educação Básica Nacional, criada pelo INEP, para diagnosticar o nível de aprendizagem dos alunos das escolas públicas e privadas do país, assim como de fatores que passam a interferir no desempenho dos estudantes. Por isso, estudante da mediação tecnológica, a nossa meta é você. Não deixe de fazer a avaliação. Presta atenção, a aplicação da prova é do dia 23 de outubro a 11 de novembro. Então, amadinho, fico por aqui. Um grande abraço a todos. Até lá!